Fala pessoal do agro, tudo bem? Eu me chamo Carlos Cicinato, sou professor do curso de agronomia aqui do Unitepac. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Agrocast, o podcast do agronegócio do curso de agronomia do Unitepac. E para estrear o primeiro Agrocast, eu convidei aqui meu amigo Átila Damasceno, professor do Unitepac, para falar um pouquinho aí sobre extensão rural. Seja bem-vindo, Átila, ao primeiro Agrocast do curso de agronomia aqui do Unitepac. Ô Carlos, muito obrigado. É imensa satisfação poder receber esse tipo de convite, né? E desde já fico muito honrado em poder fazer parte da inauguração do podcast da agronomia, né? O Agrocast. Não, perfeito. Vou falar um pouquinho aí quem é Átila Damasceno. O Átila possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Tocantins e mestrado em ciência animal pela Fundação Universidade Federal de Tocantins. Atualmente é supervisor técnico da Embrapa no projeto ABC Corte, docente aqui do Unitepac no curso de agronomia e consultor técnico na empresa JDM Consultoria Rural. Tem experiência em bovinicultura de corte, intensificação pecuária, manejo nutricional em animais criados a pasto e projetos produtivos em sistemas de baixa emissão de carbono, ou seja, é o cara, né? Hoje nós iremos falar um pouquinho aqui sobre extensão rural. Ô Átila, o que é extensão rural e por que ela é tão importante para o desenvolvimento rural? Bom, Carlos, a extensão rural, ela pode ser definida como um aprendizado não formal, né? Uma metodologia de educação não formalizada, mas num processo continuado, né? E para isso, usa como metodologias, as metodologias ativas e metodologias participativas, no qual tenta trazer o produtor para dentro do processo de educação. Então não é só levar informação, é construir um saber, né? A extensão rural, ela trabalha muito nesse sentido. Eu sou suspeito para falar sobre extensão rural, né? Comecei minha carreira dentro da extensão rural, ainda eu continuo fazendo extensão rural, mas a extensão rural ela tem essa importância enorme de fazer a ponte entre a pesquisa, né, e levar essas informações de dentro da universidade até quem precisa, no caso, o produtor rural. Não, bacana, né? Pô, Átila, e muitas vezes alguns alunos, né, e até mesmo produtores rurais, eles confundem um pouco, né? O que é assistência técnica, extensão rural? Qual que é a diferença entre assistência técnica e extensão rural? Já que você permeia, né, esses dois caminhos muitas vezes. Vamos lá. Basicamente, dá para definir de duas etapas. A extensão rural, o objetivo dela é trazer o produtor para junto do conhecimento e construir um saber. A gente costuma brincar assim, é entregar a vara para pescar. Quando a gente faz uma comparação com a questão de assistência técnica, ela visa resolver um problema pontual da propriedade. Então, muitas vezes, o produtor está com um problema lá está com baixo rendimento, baixo desempenho de ganho de peso dos animais. E aí ele tem uma meta para poder conseguir alcançar essa meta em determinados dias, né, em determinada quantidade de dias. Então, ele vendo que não consegue bater essa meta, ele busca ali uma assistência técnica para tentar resolver aquele problema pontual da propriedade. Mas ela não tem esse foco de fazer como a extensão rural, de buscar um processo educativo, um processo de capacitação, buscar construir um planejamento continuado junto com o produtor. É aquela resolução pontual, rápida, né, que vai buscar resolver o objetivo daquele momento, daquele problema que está acontecendo. Geralmente é o que as empresas privadas fazem, né? Associada aí à venda de algum tipo de produto, né? Isso, hoje em dia é muito comum, né, esse tipo de prática, tem ganhado espaço, essa assessoria vinculada a uma marca, é um fator também muito importante dentro do mercado, tem trazido na nossa região principalmente muito campo de trabalho, né? Então as empresas focam em contratar profissionais que vão ao campo
levar determinada marca e, com isso, trazer algumas soluções que o campo precisa, né? É um pouco diferente, por exemplo, da consultoria, que ela leva em consideração a demanda do produtor, não a demanda da venda de uma determinada marca. Embora não quer dizer que essas marcas não tenham todo um processo de respeito pela pesquisa. Também faz um pouco dessa prática extensionista, mas o foco principal está atrelado ali à aquisição de um produto ou uma futura venda programada, né? Um contrato comercial ali, tá envolvido nesse processo. Não, bacana. E trazendo um pouco assim para a grade curricular, seja lá de um curso de graduação, de técnico, né, de uma área das ciências agrárias especificamente, seja lá veterinária, zootecnia, né, agronomia, os técnicos agrícolas, qual que é a importância dessa disciplina, né, dentro da grade curricular? A disciplina de extensão rural, eu como professor, né, também sou suspeito para falar, mas assim, a disciplina de extensão rural, ela te leva ao aluno a entender um pouco mais, digamos assim, um pouco melhor fora da caixa. Tem um termo muito utilizado dentro da extensão rural que fala assim, o camarada precisa ter uma visão holística. O que seria essa visão holística? Ele conseguir ver além da porteira, né? Nós sabemos que nós passamos por um processo de educação e de formação para resolver todos aqueles problemas, principalmente internos da porteira para dentro. Mas toda aquela questão contratual, questão social, questão cultural que acontece tanto dentro da porteira quanto fora dela, a disciplina de extensão rural ela une todos esses saberes para conseguir auxiliar o aluno e o futuro profissional a ter, conseguir buscar alguns pontos e algumas diretrizes para conseguir alcançar um planejamento que vá condizer com a realidade do produtor. Então, não existe uma receita de bolo para a gente trabalhar dentro do ramo agro, né? Mas nós temos algumas diretrizes básicas a seguir e a disciplina de extensão rural, ela te dá esse embasamento, esse subsídio para conseguir montar um planejamento adequado, fazer um cronograma de ações adequadas, né? E ela se torna muito importante porque ela passa por todo esse processo histórico no qual nós precisamos passar dentro da extensão rural para se moldar na forma que ela é trabalhada hoje. Não, bacana, ou seja, é uma disciplina que vai unir tanto o conhecimento técnico quanto as habilidades sociais, né? E que pontos, né, que você não poderia enumerar com relação a um bom extensionista? O que ele precisa ter? Quais são as habilidades que ele precisa ter realmente para que ele seja um bom extensionista? Carlos, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acredito que para ser um bom extensionista, primeiro tem que ter proatividade. Isso cabe a qualquer tipo de profissão. Hoje o mercado de trabalho ele busca um profissional muito proativo. Não é aquele cara que só faz aquilo que se pede, né? É pensar e conseguir executar problemas e buscar soluções para possíveis problemas que possam acontecer. E essa proatividade ela é muito importante dentro do processo profissional. Como extensão rural, como extensionista, isso se torna muito mais importante. Por quê? O extensionista rural, ele é um profissional que trabalha desde o pequeno, com o médio e com o grande produtor. Então, ele tem a possibilidade de permear por vários cenários, né? E por inúmeros tipos de sistemas produtivos. Claro que, por exemplo, eu, como zootecnista, tenho uma facilidade em trabalhar com produção animal. Eu fui formado para trabalhar com produção animal. Mas a partir do momento que você se torna um profissional da extensão rural, você precisa entender um pouco de todos os processos. Então, eu sempre dou exemplo, durante as aulas, era muito comum nós saímos do escritório, fazer um planejamento de atendimento, falar, não, hoje eu vou atender o seu fulano de tal, e chegar lá, a gente vai falar um pouco sobre manejo na piscicultura, tipo de arraçoamento, explicar como é que faz uma biometria, que a gente identificou que é isso que ele precisa para agora evoluir um pouco mais no processo, dentro do que nós planejamos. E aí a gente chega lá, muitas vezes pode acontecer, né, do camarada estar com um problema pessoal, com um problema, né, que é difícil de resolver, e muitas vezes você
tem que ter a sensibilidade, né, de você também presta algum serviço, mas você tem que ter a sensibilidade de aquilo não é o momento. Às vezes ele precisa de uma palavra amiga. Já teve produtores que uma vez eu cheguei, trabalhava aqui na região de Dacinópolis, produtor muito trabalhador, ele trabalhava com um plantio de mandioca para fazer farinha, e chegamos lá, ele estava com uma pressão alta, tinha parado de tomar a medicação, já tinha 4 dias, e ele falou: não, meu filho, eu estou sentindo uma leve dor de cabeça. Né? Qual foi o nosso procedimento? Identificamos, né, a possibilidade dele estar passando por um quadro de pressão alta, e solicitamos que ele procurasse um médico, e ali paramos o nosso atendimento. Né? E chegou a acontecer, num caso desse extremo, a gente teve que levar o produtor até o hospital para ele poder fazer o acompanhamento com o médico, né? E lá recebeu as orientações que não poderia deixar de tomar a medicação, que era muito importante. Então, assim, muitas vezes você monta um planejamento, sai do escritório achando que vai fazer uma coisa, e porventura ou outra você precisa ter a sensibilidade de entender que aquele não é o momento, você precisa partir aí para outras estratégias, né? Não, bacana. Você falou um ponto interessante, né? Tem que ter um planejamento, mas você tem que ir preparado para tudo. É o produtor que muitas vezes você tem um acompanhamento com relação à produção animal, né? A área de produção animal do produtor, mas chega lá, ele quer resolver um problema relacionado à produção vegetal. Né? E você tem que realmente tentar auxiliar o produtor, ou até mesmo indicar a um especialista, né, da área, para que realmente o produtor sinta realmente satisfeito, né, com o atendimento do extensionista, certo? Isso, e é uma coisa que eu gosto sempre de comentar com colegas, com os alunos, né? Não é vergonha dizer que não sabe. Né? Muitas vezes, quando nós saímos da academia, nós saímos assim um pouco, não sei se é com todo mundo, mas a gente sai achando, talvez tenha acontecido com você também, você achar que sabe, né? Um pouco de tudo, ou às vezes você acha que não sabe de nada. Né? É muito comum acontecer essas duas situações. E quando você se depara com determinados tipos de situações, muitas vezes você não tem facilidade de trabalhar com aquilo. E não é vergonha de você virar para o teu cliente, para o teu produtor, né? Porque ele é um cliente, embora receba assistência técnica gratuita, mas nós temos todo um pagamento que acontece via impostos. Né? Então, é o teu cliente. Então, não é vergonha nenhuma você falar para ele que você não tem conhecimento técnico para resolver aquele problema naquele momento. E aí, numa dessas, você conseguir indicar um profissional mais adequado ou buscar informação. Muitas vezes, é uma informação que você, teoricamente, deveria saber, mas não é corriqueiro do seu dia a dia. Por exemplo, eu sou um profissional que estudei minha vida toda forragicultura, solos, pastagem, nutrição animal, focada para bovinocultura de corte. Então, eu não sou detentor do conhecimento, por exemplo, lá de manejo para apicultura, avestruz, apicultura. Eu tenho conhecimento básico, mas não tenho conhecimento aprofundado. Então, pode acontecer, em um momento ou outro, eu não ter conhecimento técnico suficiente para fazer uma recomendação. Né? Então, a gente saber onde entra, onde sai, como proceder, isso é muito importante dentro das atividades de extensão rural. Não, acho que é a humildade em qualquer profissão, né? Se eu não sei, vou indicar para o especialista. Porque, no caso da Rural Teams, que é a empresa que presta esse serviço aos pequenos produtores, lá tem agrônomos, zootecnistas, engenheiro de pesca, e cada um tem a sua expertise, entendeu? E eu acho que é tão humilde, não sei essa área, mas vou indicar um colega de trabalho para que possa auxiliar o senhor com relação a determinada demanda, né? Eu acho que esse corpo, né, de multiprofissional que a Rural Teams tem aqui no estado do Tocantins realmente serve justamente para dar essa assistência ao pequeno e médio produtor, aos produtores, né, que necessitem de algum tipo de auxílio, né, com relação à atividade rural. Ô Átila, como é que você avalia a situação atual da extensão rural no Brasil? Carlos, extensão rural no Brasil,
ela foi dividida em 3 etapas bem, digamos assim, bem pontuais. A primeira etapa, quando a gente pega lá na leitura dentro da raiz de como foi criada a extensão rural, basicamente ela era embasada num processo americano, né? Então foi um processo de educação americanizado, ou seja, as universidades americanas tinham um princípio de buscar os produtores rurais para dentro da universidade e ali apresentar os resultados de pesquisa que era desenvolvido. No Brasil, exatamente em 1948, foi criado mesmo a extensão rural. O foco da extensão rural, quando foi criado no Brasil, era seguir esse modelo americano, de levar a informação de forma unilateral, levar a informação da universidade até o produtor, mas pouco se preocupava em entender qual era a demanda do produtor naquele momento. Então, ocorria uma tendência de buscar empurrar determinados pacotes tecnológicos, que isso é a herança do processo da Revolução Verde, né? Então, a extensão rural ela foi embasada muito forte nesse modelo, nessa primeira etapa, né? E aí, a extensão rural, a partir do momento que ela foi criada no Brasil, agora focando na nossa realidade, ela teve esse nicho para ser trabalhado em levar um pacote tecnológico, mas ao mesmo tempo ela foi criada com um princípio muito politizado. Então a extensão rural, ela de fato ela foi criada no Brasil e começou a buscar uma demanda para trazer metodologia de financiamento, ou seja, o extensionista rural era o profissional que buscava elaborar um projeto que tinha por princípio buscar subsídios do governo para executar algumas ações produtivas. Isso ainda hoje acontece, né? E isso perdurou por muito tempo. Então, a gente sabe, né, os problemas quando uma instituição ela é criada com fins políticos, ocorre aí alguns problemas de favorecimento. Então, isso foi muito forte dentro da extensão rural, né? No Brasil tem vários históricos de várias instituições que foram criadas e elas tiveram esse viés político muito forte. Só que esse viés político ele foi falho nesse processo. Então, a metodologia de ação da extensão rural ela precisou mudar, porque o produtor não precisava somente do recurso financeiro para poder conseguir produzir, ele precisava de um corpo técnico para conseguir levar aquele investimento que estava sendo feito a ser produtivo, ser rentável e ter a possibilidade de pagar aquele financiamento no qual o produtor estava adquirindo. Então, se a gente buscar dentro do histórico da criação da extensão rural, a gente vai observar dentro das leituras que basicamente eram postos de serviço nessa época e concentravam agrônomos e veterinários dentro desse corpo. E foi assim por muito tempo, com foco de justamente fazer digamos assim, um processo de despachante para os órgãos financeiros. Só que precisou mudar. E esse processo de mudança, ela veio muito forte por várias críticas que aconteceu a esse processo. Por exemplo, Paulo Freire era uma das pessoas que criticava essa metodologia de ensino unilateral. E essa perspectiva teve que mudar. E foi isso tanto com a educação formalizada quanto a educação não formal dentro que é a extensão rural. Então nós precisamos, hoje, com a criação, né, do PNATEL, Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ele visa justamente caracterizar as políticas públicas que cabem ao atendimento ao produtor. Claro que o foco, por muito tempo do governo, quando eu falo do governo, não é o governo atual, é o governo como um todo, né? O foco era o seguinte, era resolver um problema, trazer uma determinada solução
aplicar aquela política pública, mas não tinha muito esse viés de construção de saber, né? Então isso precisou ser moldado, né? E foi moldado com foco no pequeno produtor e esporadicamente no médio produtor, né? Então a extensão rural ela cresceu muito forte com a agricultura familiar, a agricultura de base. Por quê? Entendia-se que o pequeno produtor tinha essa perspectiva e necessidade de um técnico para poder ajudar, um corpo técnico para poder ajudar. Enquanto os médios e grandes produtores tinham poder aquisitivo suficiente para poder contratar um profissional. Mas isso tem mudado, né? Eu parei de trabalhar no órgão de extensão, eu sou extensionista rural concursado, estou de licença. Hoje eu desenvolvo extensão rural por outra instituição, que é a Embrapa, mas mudou-se esse cenário. Então, hoje, o Rural Teams, para quem não conhece, né, o órgão oficial de extensão rural do estado de Tocantins, que faz o mesmo processo que a Emater, que é mais conhecida no Brasil como Emater, ela visa o atendimento do pequeno, do médio e do grande produtor. E isso, claro que tem toda uma questão de enquadramento social, dependendo dos programas, mas cada programa de política pública ela está aí para atender a quem se enquadra, né? Então a extensão rural ela hoje trabalha com basicamente todos os públicos, mas não deixou de ter um caminho muito forte à agricultura familiar. E você falou aí da agricultura familiar, né, os médios produtores. Quais são as principais dificuldades que você observa, né? Aqui, vamos focar aqui no estado do Tocantins, que é a sua área, vamos dizer assim. As principais dificuldades que tanto para conectar a extensão rural com o pequeno e médio produtor. Quais são as principais dificuldades que você observa? Existem várias situações, né, Carlos? Mas, assim, a princípio, quando eu entrei na extensão rural, quando eu entrei na universidade, eu lembro até como hoje, né? Então, basicamente, nós colegas da universidade brincávamos assim, cara, chegava um técnico do Rural Teams dentro da universidade, todo mundo queria ser o técnico da assistência técnica de extensão rural. Tinha toda a questão de respeito, né? Ainda tem, nome, né? Mas assim, tinha a questão associava-se muito a bons salários, né? Então, nós tínhamos, eu lembro como hoje, que quando a gente via um carro do Rural Teams, um técnico do Rural Teams, a gente associava com o ápice do sucesso. Era o topo. O topo. Todo mundo mirava ali ser extensionista rural. Lembro como hoje que na minha disciplina, quando eu fiz extensão rural, o professor fazia um teatro lá, a gente tinha que se passar como técnico. Lembro até como hoje, assim, é muito comum. Na minha época também foi mais ou menos isso. Eu fazia o encenar, seguinte, né? Encenar. E eu me coloquei como técnico do Rural Teams, né, para fazer uma palestra de sensibilização à comunidade a não utilizar fogo, práticas de substituição à utilização do fogo, e eu coloquei lá no teatro que eu era técnico do Rural Teams. Mal sabia eu que ia conseguir me tornar um extensionista rural, mas era o ápice daquela época. Eu entrei na universidade em 2006, né? Então nós tínhamos essa visão. E aí a extensão rural no Brasil ela passou por um processo de sucateamento, justamente pela questão dessa pegada muito forte na questão de demandas para trabalhar com subsídios financeiros e deixando a parte técnica um pouco de lado. Então, dentro do Estado, o Rural Teams teve que passar por um processo de reformulação. E muitos dos técnicos precisaram ser resilientes para suportar essa transição e todo esse processo. Melhorou consideravelmente, mas hoje de dificuldade, assim, o que nós enfrentávamos de dificuldade? Troca constante de gestores, né? Então isso bagunça muito o planejamento. Então falta de retorno financeiro, porque pelo método que foi criado, a extensão rural, que foi instaurado no Rural Teams, no estado do Tocantins, nós éramos uma instituição que ela era considerada uma autarquia. E para quem não sabe, nesse processo de instituição
separada de autarquia, o recurso financeiro não existe um recurso financeiro do governo destinado para a extensão rural. Então, ocorre um processo de prestação de serviço, no qual é gerado uma série de documentos e isso é feito um pagamento, né? Isso vai para o Tesouro, e aí do Tesouro ele é remanejado para outras instituições. Então, a proporção da demanda de trabalho, às vezes, para o repasse que era feito não era condizente. Então, chegou em alguns momentos, em alguns instantes, faltar recurso para a gente conseguir, de fato, atender o produtor, né? Então, isso leva a um processo de descredibilidade, mas quem conseguiu acreditar na extensão rural, quem conseguiu passar por essa parte de resiliência, conseguiu, de fato, ver que nos últimos anos tem retomado essa força, a extensão rural no estado tem retomado essa força. Isso está muito associado à credibilidade dos técnicos, à credibilidade que alguns gestores buscaram em recuperar com o produtor, mas a gente sabe que é um processo com passo de formiguinha. Ainda associa-se muito a extensão rural àquela questão de conseguir uma aquisição financeira fácil no banco, e hoje as coisas não são mais assim. Então não funciona mais como funcionava há 25, há 20 anos atrás. Então tem todo um processo que hoje o recurso financeiro, e quando eu falo em recurso financeiro, basicamente a política pública que existe é o PRONAF, né, que é uma linha de financiamento subsidiada pelo governo. Então basicamente, quando eu entrei no Rural Teams, praticamente todos os produtores que eu atendia tinham foco de entrar no escritório para me perguntar se tinha dinheiro disponível. Às vezes eu até brincava assim, cara, eu estou frustrado, eu chego aqui, ninguém me pergunta para tirar uma dúvida produtiva. Parece um ponto de apoio de banco, né? A gente servia lá como uma extensão do banco. Uma extensão do banco, né? Prestador de serviço para o banco. Então, assim, isso às vezes me deixava assim meio decepcionado, né? Mas é claro, é um processo que a gente precisou mostrar serviço para o produtor voltar a acreditar e enxergar como de fato funciona a extensão rural. Você falou aí com relação às linhas de crédito, né? Para o médio e pequeno produtor, quais são os caminhos, né, que ele deve percorrer para acessar uma linha de crédito? E quais seriam as linhas de crédito para o pequeno e médio produtor? Hoje nós temos no Brasil basicamente 3 linhas de crédito que contemplam o pequeno, médio e o grande, né? E existe um enquadramento social para isso, que vai desde questão de tamanho de área quanto questão de captação financeira de margem de renda bruta anual, né? Então, um pequeno produtor, para ele conseguir acessar um crédito rural, tanto pequeno quanto médio quanto grande, primeiro ponto, né? Ele precisa fazer esse enquadramento, se é na questão social, para ver se realmente ele tem área condizente e faturamento condizente para se enquadrar como pequeno, médio ou grande produtor. Mas só para você ter uma ideia, até quando eu acompanhava essa questão de crédito, o teto de renda bruta de um pequeno produtor era considerado uma renda bruta, se eu não estiver enganado, na última legislação que saiu, R$415 mil de faturamento anual, né? E não poderia passar de 4 módulos fiscais o tamanho da área, que para o Tocantins dá 320 hectares de área, né? Então, um pequeno produtor é considerado, dentro da legislação, essa faixa que vai de 0 até 415 mil, e a propriedade ali é considerada uma propriedade da agricultura familiar até 415, até 4 módulos fiscais. Aí, com relação à análise desses documentos e tal, no caso, via Rural Teams, os técnicos fazem toda essa análise, né? Isso, é feito uma visita de diagnóstico, é feito um apanhado da vida do produtor, feito um levantamento de faturamento, de instalações. Então a gente faz, o extensionista faz esse diagnóstico dentro da propriedade,
é lavrado um documento que chama DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Existem alguns princípios que falam que agora vai sair esse documento, que é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, né? Agora Ministério do Desenvolvimento, né? E existe uma vertente falando que vai mudar, mas acredito que só em questão de nome, que vai mudar para cadastro do produtor, cadastro do agricultor familiar, que é o CAF. Então, feito esse documento, o que o técnico busca? Saber se realmente o produtor ele vive da atividade, porque dentro da lei fala que ele precisa ter mais de 50% do faturamento tem que ser oriundo da atividade agrícola. Não necessariamente precisa ser da propriedade dele. Ele pode ser, por exemplo, um tratorista, um prestador de serviço, mas que o emprego dele tenha que estar envolvido com a atividade agrária, né? E a renda, a questão da renda, a questão do tamanho da área, esses princípios de renda com mais de 50% oriunda da atividade que ele desenvolve, e ainda tem a questão da mão de obra familiar. Ela precisa ser uma mão de obra familiar. Ele pode contratar pessoas de forma esporádica, mas a predominância da mão de obra ela tem que ser familiar. Como é que é caracterizada essa mão de obra realmente familiar? Quais são os critérios para caracterizar a mão de obra familiar? Os critérios é o seguinte: geralmente a gente faz um levantamento, vê dentro da família quantas pessoas contribuem para a atividade. Isso tem, por mais que não tenha um valor registrado, mas existe ali a gente chama de mão de obra de oportunidade, né? O quanto eu ganharia trabalhando em determinada ação em uma outra propriedade, ou em um serviço, sei lá, de vendedor, de lavador de carro, o quanto eu ganharia, né? E o quanto eu ganho, apesar, eu não estou ganhando, não tenho aquele faturamento registrado, mas eu, teoricamente, a família está deixando de gastar com uma pessoa, com o contrato de uma pessoa. Então, geralmente a mão de obra para esse tipo de ação, ela é calculada dessa forma, e aí avalia. Há contratos esporádicos de diarista, prestador de serviço, então toda essa base de dados ela é levantada quando a gente faz o acompanhamento dentro da propriedade, né? A primeira vez que a gente vai fazer o diagnóstico para elaborar esse documento é feito, isso é registrado, né? É um documento que ele tem um peso autodeclaratório que vem do produtor. Isso dá uma segurança jurídica para o técnico que está fazendo, porque eu estou lá coletando dados e informações que, teoricamente, o produtor está me passando. Eu estou acreditando na veracidade do que ele está me passando. Mas existe uma responsabilidade compartilhada do técnico que assina esse documento. Então, é preciso ter critérios de levantamento. Então, antes de eu sair desse trabalho, teve inúmeras declarações no Brasil que passaram por auditorias e foram canceladas ou foram colocadas ali, digamos assim, num estágio de atenção para que o produtor fizesse a justificativa, porque o que acontece? Muitas vezes acontecia do técnico fazer o levantamento: você tem carteira assinada? O produtor: não tenho carteira assinada. Mas, de repente, ele recebe lá uma benfeitoria, realmente não tem carteira assinada, mas ele recebe uma benfeitoria de algum subsídio do governo, porque é viúva de um determinado, o esposo faleceu, ela tem uma bonificação via INSS, então precisa colocar isso no documento. E aí, quando cruza dados, o Tesouro fez a recomendação que fosse paralisado, e, se eu não me engano, foi mais de 1,5 milhão de documentos que foram precisaram entrar ou em cancelamento ou estava em análise para poder o produtor justificar aquela renda que não estava condizente com o documento que estava ali presente. Não, bacana. Ou seja, é importante, é uma responsabilidade, né? Tanto parte do técnico com relação à parte também do produtor, ter realmente a certeza
dessas informações que serão utilizadas para acesso ao crédito rural. Não, bacana. Ô, Átila, com relação à tecnologia, né? Hoje em dia a tecnologia está em todos os setores da agronomia do país, né? E no agro, como é que você vê esse processo de transferência da tecnologia, né, para o pequeno produtor, pequeno e médio produtor? Vamos falar do médio e do pequeno, porque para o grande produtor ter acesso à tecnologia é mais fácil, né? Como é que você enxerga esse processo de transferência de tecnologia para o médio e para o pequeno produtor? Carlos, dentro desse processo, muitas vezes as pessoas associam tecnologia a algo mirabolante. Mas existem várias formas de tecnologia que elas são simples e aplicáveis, né? Então, por exemplo, a agricultura 4.0 com distribuição de adubo com precisão, com maquinário de taxa variável, o cara precisa ter um poder aquisitivo para adquirir esse tipo de equipamento. Mas eu vou dar um exemplo de um produtor que eu tive esses dias na propriedade dele, e ele me falando, a gente chegou a comentar sobre taxa variável. Ele falou assim: você acredita que meu avô fazia adubação das áreas de agricultura, de lavoura, que tinha arroz, feijão, fazia adubação praticamente com os princípios de taxa variável? O que ele fazia? Ele ficava observando onde era mais produtivo e onde ele tinha menos produção. A curiosidade do avô dele levou com que ele soubesse: olha, essa parcela aqui que eu estou plantando feijão, nesse pedaço aqui ele é mais produtivo, nesse outro pedaço aqui ele não é tão produtivo. Então ele falou o seguinte, que o avô dele fazia marcações com piquete, né, e distribuía com corda essas marcações e fazia a adubação, claro, né, de acordo com o que ele imaginava. Conhecimento empírico, né? Para tentar tirar aquele efeito. Não, vou usar um esterco, usar uma cama de frango para fazer. Ele usava em proporções diferentes, porque ele sabia que ali, naquela área, ele conseguia produzir aquela quantidade com uma redução de uso de adubo. Então, assim, é muito da sensibilidade, mas essa questão de transferência de tecnologia para o pequeno produtor, ela tem acontecido de forma muito exponencial. Hoje, basicamente, eu dou um exemplo do celular, né? Praticamente todo mundo tem celular dentro das propriedades, é o famoso smartphone, né? E esses smartphones te dão a possibilidade de fazer gestão, de fazer aferição de demarcação diária. Então, assim, você consegue adequar determinadas condições e tecnologias à realidade do produtor, né? Eu dou exemplo hoje do drone, né? Tem chegado de forma muito presente. Acessível, né, também, né? É uma tecnologia que ela traz segurança. Por exemplo, tem se utilizado drone em pulverização. E é uma coisa assim, não é uma coisa só para grande produtor. Dá para o pequeno produtor adquirir, fazer... Não ele adquiriu o aparelho, mas ele adquiriu o serviço. Existem várias políticas públicas que hoje, por exemplo, as pessoas não conhecem, mas tem o Sebrae Tech, né? Dando exemplo aqui do Sebrae, que é uma das instituições que trabalham com auxílio ao pequeno produtor, que ela subsidia 70% das ações que o produtor precisa. Então o cara faz um cadastro lá, contrata um serviço, por exemplo, igual o meu, e ele vai lá, tem as empresas cadastradas, e ele vai lá e escolhe, o serviço custa lá R$1.000, o Sebrae vai subsidiar 70%, ele tem que pagar R$300 para conseguir ter aquele serviço que custava R$1.000. Né? Então, o acesso à tecnologia, ele tem chegado, né? O exemplo mais prático que a gente tem é o telefone. A gente conseguiu, durante a pandemia, dei várias palestras, como é que foi a extensão rural durante a pandemia. Tinha produtores que a gente não conseguia fazer viagem, a gente fazia videoconferência. É verdade, olha só. Ele fazia ligação, ou às vezes não tem internet, não está funcionando, fazia um vídeo, tá acontecendo isso com a minha pastagem, tirava uma foto, mandava pra gente. Nós fizemos dia de campo online. É verdade, a semana tecnológica aconteceu aqui no Unitepac. Olha só,
Olha só, você vê até mesmo a economia, às vezes um problema que você poderia resolver com uma videoconferência, você não precisa ir até a propriedade. Olha o quanto você conseguiria economizar, né? Ou seja, a tecnologia ela veio, hoje em dia as fazendas já têm acesso à internet, o que era difícil, né, antes. Eu acho que o que falta mais, ao meu ver, Átila, é acesso à informação, às oportunidades, porque as oportunidades existem com relação à linha de crédito, com relação às tecnologias que você comentou aí. O que falta realmente é o produtor conhecer as oportunidades que existem, né? E participar cada vez mais de eventos, como você citou, eventos online, né? Tem o YouTube hoje, né, que facilita muito o acesso à informação. Eu acho que cada vez mais o produtor, né, ele tem que se preocupar em adquirir informações através de vários canais, né? E não só o produtor, né, Carlos? Nós, como técnicos, né, eu sempre brinco muito com meus alunos, né? Às vezes eu falo para eles assim, durante a aula, ó, vai chegar o momento que vocês vão chegar na propriedade, o produtor sabe mais que vocês. Uhum. Né? Por quê? Porque você tem o conhecimento teórico, mas o cara tem conhecimento de vivência. E esse etnoconhecimento nós não podemos descartar. Eu sempre conto uma história que um colega meu contava, o extensionista é contador de causa, né? Eu tenho um professor que me ensinou a contar causa, e aí o grande professor Nilma, ele era o maior contador de causa que eu conheço, Luizinho, ele chamava. Mas brincadeiras à parte, eu trabalhei com alguns colegas que contavam, a gente brincava em rodas de conversa no dia a dia. E aí uma vez ele contou para mim o seguinte, disse que nessas viagens que a gente fazendo, às vezes fazer viagem longa, ele contou o seguinte, ele foi o técnico, ele foi responsável, um dos técnicos responsáveis para levar a cultura da melancia para a região do Bico do Papagaio. Porque o governo entendeu que a região do Bico do Papagaio naquela época tinha um potencial produtivo para desenvolver a cultura da melancia na região. E aí o governo partiu para políticas públicas, forneceu os técnicos, subsidiava a irrigação, tinha, dependendo da situação, até doação para as unidades, se chamava de unidade UD, né? Então, o produtor recebia aqueles materiais, se comprometia a fazer as ações, e aí eu lembro dele falar o seguinte, que quando ele chegou com um produtor e faz análise de solo e tudo mais, ele notou que o produtor fazia adubação de covas com toda a cova que ele ia plantar a melancia, ele vinha com a colherzinha de cinza e jogava no buraco lá na cova da melancia. E aí ele ficou encabulado com aquilo, mas tá jogando, claro, se a gente for buscar a fisiologia, cinza tem potássio, cálcio e tal. E aí, mas o produtor fazia aquilo, né? E aí ele foi posicionar, o senhor vai precisar fazer calagem, fazer todo o protocolo de correção do solo e adubação da cultura. Então tem a adubação que os produtores chamam adubação de adocicar a melancia, né? Então a adubação de potássio que é feita em determinado tempo. E aí ele fez todo o cronograma de adubação. Quando ele fez a recomendação de calagem, o produtor disse, rapaz, acredito nesse trem aí não. Eu sempre... Sei que ele disse que conseguiu convencer ele que utilizasse a recomendação que ele tinha passado. E aí ele falou, eu vou fazer, mas a cinza eu não deixo de jogar. Né? Então, o que era aquela cinza? Na época de São João, o pessoal costuma fazer fogueira na região, e aí ele ia lá e colhia aquela cinza da fogueira de São João e guardava, para poder plantar a melancia. Então, o cara trazia um volume que ele precisava de cinza, saía catando cinza, para fazer a adubação das covas. E aí ele fez o processo, produziu a melancia, e aí falando que no dia de campo, o intercâmbio entre os produtores, né, conversando, ele falou, a produtividade da melancia e tal. Aí o produtor disse, muito bem, deu certo, mas qual é a dose? A dose foi o que você passou, mas a cinza da fogueira de São João. Né? Então, assim, dentro do conhecimento, o técnico conseguiu ajustar aquela crendice, mas claro que tinha... fazer a união daquele conhecimento que ele sabia que
ocorria, não sabia como isso fisiologicamente ocorria, mas a gente sabe que tem ali o fornecimento um pouco mais de potássio. O técnico Tem um certo fundamento, ajustar, né? E fazer a fundamentação para que o produtor conseguisse sentir parte daquele processo. Né? E não está errado. Conseguiu chegar e conquistar o objetivo. Você falou aí dessa história aí com relação a colocar as cinzas na couve e tal. Por exemplo, o recém-formado vai trabalhar como extensionista. Quais são as dicas que você poderia dar para aquele primeiro encontro com o produtor rural? Né? Estudar. Estudar já é um pré-requisito, né? Mas quais seriam as dicas da primeira abordagem? Né? O que ele poderia fazer ou deixar de fazer? Na verdade, Carlos, o meu procedimento, a gente tem os POPs, né? Procedimento operacional padrão. Mas assim, dentro da minha linha de raciocínio, e aí eu vou usar aquele bordão de sua faculdade não te ensina, né? Mas assim, dentro da minha linha de raciocínio, quando eu chego na propriedade, aquele primeiro contato que eu vou lá, eu não vou para ensinar, eu vou para aprender. Eu não vou lá para trocar conhecimento. Dica importante é essa, né? E desarmado. Eu não vou lá para levar o meu conhecimento, eu vou lá para absorver o conhecimento do produtor. Por quê? Porque eu preciso entender como é o manejo. Eu preciso entender como são as questões culturais daquele produtor. E muitas vezes, e aí isso é um dos desafios da extensão rural, você trabalha com diferentes públicos. E que muitas vezes, quando você chega na propriedade, aquele cara ele não acredita ou ele não está esperando que precise daquele serviço que você vai prestar. Né? Então, talvez seja muito, e não é fácil, seja muito mais fácil você vender um produto do que você vender uma metodologia de trabalho que vá, por um momento ou outro, mudar a forma daquele camarada. É um desafio. Conseguir executar uma atividade. Então, muitas vezes, você mexe com questões culturais. Então, por exemplo, prática de fogo. O nortista ama fogo. Né? Então, a gente sabe. Talvez, dentro do meu processo como extensionista, eu sempre falava, gente, eu tenho 10 anos, 12 anos, vai fazer 11 anos de formato. Estou entregando a idade. Mas, não, mas nem tem tanto cabelo branco. Barba branca. Mas a gente, naquele tempo, o Tocantins era primeiro, segundo, terceiro do ranking em focos de queimada. Quando a gente pega o histórico, não mudou nada. O Tocantins é primeiro, segundo, terceiro, quarto no ranking de queimadas. Claro, cerrado, queima por si só, existe, né? Mas nós temos na nossa cultura muito entremeada essa questão de uso de fogo para manejar. Não quer dizer que isso não seja, digamos assim, não quer dizer que isso seja errado dentro da cultura do nortista. Mas a gente sabe que aquela resolução paliativa a curto prazo, ela leva a uma série de malefícios. E a gente mudar esse cenário é muito difícil. Então você chega num produtor que ele fala assim, meu avô criou meu pai e manejava pasto com fogo. Meu pai me criou manejando pasto com fogo. Eu tenho mais de 40 anos que eu manejo pasto, por minha conta, usando fogo. Agora você é um menino novo, já escutei isso, né? Chegado agora, quer me dizer que eu não posso usar fogo? E aí se você chegar muito armado, você não consegue conquistar o produtor. Né? Então, você precisa ter um jogo de cintura. Então, muitas vezes, você entendeu por que está levando, por que ele está usando fogo de forma tão frequente. E aí isso passa por um processo de diagnóstico. Entender por que ele está utilizando, qual é o objetivo dele estar utilizando aquele fogo. É porque tem muito carrapato, porque tem muito carrapato nos animais, tem muita planta daninha dentro da área. E se eu fizer com o senhor de uma forma diferente? Se eu fizer a minha parcelinha aqui, o senhor me dá confiança de trabalhar, não precisa ser uma área grande não, me dá uma parcela, nem que ser de 4 por 4 metros, 16 metros quadrados, deixa eu trabalhar de uma forma
adaptando a situação, a forma que o senhor trabalha. Eu não vou mudar a forma que você trabalha, eu vou adequar a situação. Isso já aconteceu muito comigo, né? Hoje mesmo eu vinha no carro com um produtor, inclusive ex-aluno aqui da universidade, que eu presto serviço para ele, e eu vinha contando essa história, né? Eu fui num produtor uma vez, ele, produtor, né, de gado de corte e tal, cheguei lá, ele já tinha um sistema rotacionado implantado grande, falou para mim, falou o seguinte, ó, você vai manejar, vou te dar metade da área, e a metade da área dele, a área era 190 hectares de área rotacionada, então era um grande produtor, né? Então foi um dos meus primeiros desafios com o grande produtor. Você vai trabalhar com a sua metodologia em 90 hectares. E eu vou fazer do meu jeito em 100 hectares. Falei, adorei. Eu queria só uns 10 hectares daquela brincadeira, mas ele me deu 90. Eu falei, não, então tá depositando um pouco mais de confiança em mim. Falei, então vamos partir o lote. Metade do lote eu cuido. Você vai seguir todas as recomendações que eu fizer. E a outra metade você tem total liberdade para fazer o que você quiser. O que nós vamos fazer de diferente? Vamos anotar dados na fazenda. Você vai anotar dado do meu e do seu serviço. Então, qual era o dado que ele tinha que anotar? Eu fiz a proposta de recomendação dentro da realidade da fazenda. Fiz um diagnóstico, mostrei para ele, concorda, está dentro da situação da fazenda, é possível fazer, dei uma perspectiva de produção. E aí a gente chegou num acordo bacana, vai dar para fazer. Né? E qual foi a recomendação inicial que eu dei? Um roço, num pasto que estava extremamente passado, né, de mal manejado. Eu pedi para ele fazer um roço, depois de entrar com os animais para fazer um corte de estabilização. Depois eu falei, vamos ter que fazer uma reposiçãozinha de nutriente e trabalhar com a rotação de animal bacana. Seria o básico. O básico, eu fiz um arroz com feijão, mas um arroz com feijão bem feito. Falei, o que nós vamos fazer aqui é o básico do básico. E aí, nos 2 primeiros giros de pesagem, a primeira pesagem, a meta dos animais era chegar lá em 700 gramas. Né? A gente bateu a primeira meta de 850 gramas, depois por dia de ganho de peso, no módulo que eu estava cuidando. Depois deu uma reduçãozinha, foi esperado, porque tinha um ganho compensador, mas enfim. E os animais dele estavam ganhando 300 gramas. Quando ele viu os 2 dados, ele falou, cara, esquece tudo que eu te falei, você vai manejar os 190 hectares da minha área. Por quê? Porque ele me deu o voto de confiança e acreditou. Né? Então, você muitas vezes conseguir chegar desarmado para fazer um planejamento mais adequado à realidade do produtor, você tem uma chance maior de fazer dar certo. Não quer dizer, né, que você não vai errar. Vai acontecer momentos, e muitos momentos em que você vai errar. Mas você tem que ter a humildade para dizer, eu errei, e eu não tenho vergonha de falar isso. Isso conduz dentro da minha empresa também. Não tenho vergonha se eu errar. Não tenho vergonha de falar onde eu errei. E falar, erramos aqui, mas nós vamos achar os pontos que nós erramos e buscar sanar. Por quê? Porque nós trabalhamos com ciclos biológicos. São muitas variáveis, você não tem um controle de todas. Muitas vezes você traça naquela condição ali, mas a gente sabe que chove demais ou não chove, aumenta preço determinado insumo, e aí? Você não consegue controlar. Processos biológicos, eu sempre falo para os meninos, né? Nem sempre 2 mais 2 é 4. Na biologia, não. Então, nós trabalhamos com ciclos biológicos. Então, nós temos que entender por que eu tenho que ter uma diretriz para chegar. Eu sempre falo para os meninos, minhas disciplinas, aí fica a dica aí para quem for fazer disciplina comigo. As minhas avaliações, esses dias um aluno me perguntou, falou, professor, por que você bota muita questão dissertativa e pouca questão objetiva? Eu falei para ele, porque eu trabalho com disciplinas que têm manejo. E manejo, existe várias formas de se chegar a um resultado. Eu posso produzir 60 sacas de milho e gastar lá as 60 sacas para produzir elas. Mas eu posso produzir as mesmas 60 sacas tendo uma redução considerável de custo. E muitas vezes essa redução considerável de custo, ela envolve manejo, conhecimento técnico, credibilidade da equipe que está trabalhando, linha de raciocínio que você está aplicando. Então, toda recomendação,
eu costumo dizer, não existe recomendação errada. Existe recomendação que ela não está adequada à realidade daquele produtor. Então, muitas vezes, você prometer para o produtor uma determinada produção, ela é muito difícil você fazer isso, porque ela mexe com a tua credibilidade profissional, né? Ela mexe com a expectativa que o produtor tem a vaidade, e ao planejamento financeiro, né, que ele está fazendo. Além de algumas questões que pode acontecer de ter produtores que têm essa questão de ter a vaidade. Poxa, eu produzo 150 sacas de milho na minha área, mas a que custa? Né? Então, assim, mas nós temos diretrizes para seguir e conseguir determinar e falar assim, ó, é possível chegar em 60 sacas por hectare. Esses dias, ontem, estive numa propriedade que o produtor nos chamou, o colaborador nos chamou, falou assim, ó, a gente fez um módulo rotacionado, irrigado, porventura nunca veio maior do que aqui na região, 25 hectares, gastou uma grana. Falou assim, ó, o projeto é para caber 200 cabeças. E não está cabendo. Era 200 cabeças de garrote. Eu falei, tá, mas 200 cabeças é variável. É garrote de que peso? Então, existe algumas informações que a gente precisa coletar. Mas não está cabendo nem 50%, está cabendo 50% do que foi programado, ele estava com 100 animais dentro da área. E não estava conseguindo suportar. Então, eu falei, ó, existem algumas diretrizes que a gente vai precisar seguir para resolver esse problema. Então, assim, ele estava frustrado, porque ele recebeu uma promessa de que poderia colocar, mas eu falei, ó, a gente não consegue dar um cavalo de pau no sistema produtivo. O que é dar esse cavalo de pau? Eu tenho dinheiro para investir, vou conseguir fazer. Não, você precisa construir a possibilidade de fazer aquilo. E aí isso passa por manejo de solo, por conhecimento técnico. O pessoal cuida muito do solo como um substrato, e o solo é um ambiente vivo. Então, muitas vezes você tem potencial químico, potencial físico, mas o biológico está comprometido. E aí, como é que você vai bater a meta? Então, tem que ter esse discernimento. Então, o que a gente precisa para atender o produtor? Estudar. E cada propriedade tem uma realidade, cada caso é um caso, e cada uma propriedade é um aprendizado diferente. Não tem receita de bolo, né? Você tem que adaptar muitas vezes. Lógico, você tem que ir com uma referência, né? Você tem que ir com uma metodologia, né? Mas muitas vezes aquela metodologia tem que ser adaptada à realidade do produtor, né? Baseada aí nas condições do produtor, conhecimento técnico, a questão financeira que muitas vezes inviabiliza determinadas técnicas, ou seja, esse diagnóstico inicial que você comentou é essencial, e entender a cabeça do produtor, como é que ele pensa, para a partir daí você adquirir uma confiança, né? E na técnica que você utilizou foi justamente uma certa gamificação, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui a metodologia que der certo, a gente dá continuidade ao processo, ou seja, realmente um grande desafio, né? Imagino que tem produtores que conseguem assimilar da maneira mais fácil, já outros não, tem a questão cultural, tem todo o processo de convencimento que vocês, né, o técnico, né, o extensionista tem que adquirir, a capacidade de convencimento aí, que realmente é importante para o produtor rural. Carlos, não é uma profissão fácil, ser extensionista rural não é uma profissão fácil, não é para todo mundo, né? Não fica rico, né? Também não fica rico. Eu costumo brincar com o pessoal que qual é o gratificante da nossa profissão? É você ser capaz de mudar. Eu brincava com os colegas e eu sempre falo até nas aulas, eu falo assim, quando é que eu vou ficar feliz e realizado profissionalmente? Se eu tiver a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa, de um produtor rural, eu dei o meu serviço como bem executado. Átila, mas é uma meta muito baixa, né? Você mudar a vida de uma pessoa é muito baixo. Seria bom se a gente conseguisse atender mil pessoas, 1000 famílias, 1000 unidades de produção e conseguisse mudar a vida de 1000.
Mas essa variação ela é muito grande, Carlos. Assim, a gente brinca, né, falar mudar a vida de um, a nossa profissão nos permite mudar vidas, né? E é um processo de educação. A educação muda a vida. Sim. Né? A diferença da extensão rural para a educação formal é só porque é uma educação não formalizada. O camarada que recebe aquela pessoa que está indo lá prestar aquele serviço para ela, a única coisa que ele não vai levar é um diploma. Né? Não vai levar um diploma de manejador de pastagem. Não vai levar um diploma de produtor de carne, porque eu não tenho esse poder de dar esse diploma. Mas qual é o diploma do produtor rural? Dinheiro no bolso. É verdade. Eu brinco com os alunos assim, gente, nós trabalhamos, vocês estão aqui por quê? Professor, eu estou aqui porque o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Né? Tem aluno que fala isso. Fala assim, tá bacana, o agro, né, faz parte uma das maiores fatias do PIB brasileiro. É super importante para o mundo. A gente bate no peito com orgulho e fala, você já comeu hoje? Você já se alimentou, tomou um cafezinho hoje? Agradeço o produtor, né? E a gente sabe que nós temos problemas ambientais, sociais para serem resolvidos. E isso não é só na agricultura, né? Mas a nossa profissão, o que faz ela ser importante e linda, né? Ciências agrárias como um todo, zootecnia, veterinária, agronomia, os outros cursos que porventura eu não venho falar aqui. Engenharia de pesca, engenharia de alimentos também. Eu acho que os cursos relacionados ao agro, como um todo, são muito importantes. Matemática básica, biologia, física, química, né? Também é muito importante dentro do mundo agro. A gente trabalha com a conexão, a ciência como um todo. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E o que torna a nossa profissão espetacular é justamente isso. Nós não temos rotina, não temos monotonia, né? E nós temos a certeza que nós temos possibilidades. Possibilidade de fazer um mundo melhor, de contribuir com o produtor, né? De contribuir com a economia do país. E, claro que, se porventura conseguir uma boa remuneração, né? Isso é muito importante, porque eu brinco com os alunos, gente, nem amor dura por amor, só por amor não. Né? Nós temos que ter uma estabilidade financeira, porque nós vivemos num mundo capitalista. Eu preciso ter condições financeiras suficientes para sobreviver, para viver bem. E às vezes o meu viver bem é muito simples. Não precisa de um iate, né, para viver bem. Às vezes o viver bem de outra pessoa, ele precisa de um iate para viver bem. Né? Então cada um tem um objetivo na vida, né? Propósito, né? Um propósito. Mas o que é importante da profissão do extensionista rural? É porque ele trabalha com pequenos produtores que na maioria das vezes, na minha maior ignorância quando formado, eu falava, eu desacredito um camarada que tem uma propriedade e passa fome. Mas eu não sabia, o tanto que eu era inocente. Eu me deparei por várias vezes, chegando em propriedades, que quando você ia ver o camarada passava fome. E às vezes não é aquela fome, digamos assim, de não ter nada o que comer, mas é aquela fome nutricional. Não tem um equilíbrio, uma sustentabilidade alimentar para ter uma vida mais saudável. E muitas vezes também me deparei com aquele cara que se não ajudar, vai. Quantas vezes não me deparei com um colega, desculpa, né, mas dando comida pro povo, cara. Nossa. E a gente acha que é dono de tudo, que sabe tudo, que não é simples. E você vê uma família passando fome, é triste. Não, realmente é um trabalho digno que realmente tem que ser valorizado cada vez mais. Eu acho que o extensionista ele tem um papel fundamental para o agronegócio e um papel social. Muitas vezes o que falta ali é um conhecimento, né? Aquele conhecimento básico que muitas vezes o aluno aprende no início da faculdade. E aquele conhecimento pode realmente virar a chave do produtor rural, sabe? Eu acho que é formidável
trabalho tanto do extensionista como do professor. Sabe? Levar o conhecimento. E ele pode ficar pobre, ele pode quebrar. Mas o conhecimento que ele tem, ele não vai perder. E transferir aquele conhecimento adquirido para o quê? Para os descendentes. Que realmente é algo importantíssimo para o agronegócio, seja lá... Eu falo agronegócio envolvendo pequeno, médio e grande produtor. Né? Todos estão dentro do processo. E eu acho que o extensionista, que muitas vezes é desvalorizado, até mesmo dentro da academia, alguns alunos, né, não dão importância, quero mexer com extensão rural, mas é extremamente importante. Porque você vai unir todos os processos, todas as disciplinas, o conhecimento que o extensionista tem que ter, é assim, ele vai colocar realmente em prática, né, tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades sociais. Parabéns, Átila, pelo seu trabalho. Não só você, mas também todos os extensionistas, né, do Tocantins e do Brasil que desempenham esse trabalho tão lindo, tão importante, né, que realmente ajudam as famílias realmente a saírem da linha da pobreza. Que muitas vezes a falta, né, a improdutividade gera o famoso êxodo rural. É verdade. E acaba gerando uma série de problemas sociais que nós observamos, né, no dia a dia. Carlos, e nós temos a chance de mudar, né? E como chance de mudar, como é que a gente faz isso? Com educação, levando conhecimento. Hoje, pesquisa, hoje não, sempre foi, pesquisa e extensão, ela tem que andar junto. Né? Quem somos nós, agora falando como professor, quantas vezes você não vê pesquisa para alimentar ego? E o que eu chamo de pesquisa para aumentar o Lattes, né? Melhorar o currículo Lattes. Mas quantas vezes a tua pesquisa mudou a vida de alguém? Né? Ou eu fiz pesquisa só para melhorar o Lattes, para aumentar a minha rentabilidade financeira, né? Mas quantas vezes quanto de dinheiro público eu não já joguei fora fazendo pesquisa não aplicada, né? Mas nós temos que levar em consideração que hoje eu presto serviço para um órgão de pesquisa, para a Embrapa, modéstia à parte, eu acho que a Embrapa é o maior órgão de pesquisa do Brasil. Referência, né? Referência, é muito importante para o mundo, para o planeta, porque nós estamos hoje, eu faço parte aí de um grupo que desenvolve pesquisa na região, na última fronteira agrícola. Nós somos pressionados pela expansão do agro nas áreas de região amazônica. E muitas vezes é muito comum nós pegarmos pessoas que têm voz ativa em rede social e falar besteira, sem conhecimento do que acontece no agro. Né? O produtor de verdade, o produtor preocupado, nós nos alimentamos, 70% do alimento que vem para a nossa mesa, nós devemos ao pequeno produtor, ao agricultor familiar. Né? E quantas vezes nós não escutamos as pessoas que não têm preparação ter voz ativa nas redes sociais e falar que o agro é ruim, que o agro é um problema. Nós temos, toda profissão, todo ramo tem um calcanhar de Aquiles. Nós recebemos muitas críticas, muitas vezes injustas e outras vezes necessárias para poder evoluir, né? E a pesquisa está aí para ajudar. Então, hoje, nós somos um grupo que desenvolve pesquisa em bovinocultura de corte, né? Se porventura talvez seja uma das atividades que mais apanha dentro do agro, dizendo que faz desmate nas áreas de transição às áreas amazônicas, mas nós fazemos parte de um grupo que prova que a pecuária de corte, ela pode ser tão competitiva quanto a agricultura. E que a agricultura, junto com a pecuária, ela pode caminhar de mãos dadas, fazendo... Basicamente, nosso país é tão abençoado que nós conseguimos fazer 3 safras em um ano só. Produzir soja, produzir milho e produzir carne.
por exemplo. Mas não é só isso. Quantos exemplos nós temos de agroflorestas que são áreas reduzidas, que conseguem trabalhar e fazer produção lá com um pequeno produtor rural, integrado, né? Com sistema integrado. Quando você faz avaliação financeira, o cara ganha possibilidade de ganho de 50 mil reais por hectare. Nossa. Qual é a produção que tu conhece que faz isso, cara? Dificilmente consegue fazer isso e manejo simples. Agora, como é que faz isso? Ah, se fosse bom, todo mundo fazia, né? Eu sou professor de agroecologia, mas por que esses trabalhos de sistematizado, integrado, não tem muitas vezes um aporte muito grande, como por exemplo o agrofloresta? Porque o manejo é difícil, é braçal na maioria das vezes, não dá para fazer áreas grandes de plantio. Mas nós temos o exemplo, por exemplo, do Ernest, né? O cara veio para uma propriedade extremamente degradada na Bahia e mostrou que com o sistema agroflorestal é viável. Hoje o cara produz cacau, fornecendo amêndoa para a produção de chocolate orgânico de extrema qualidade. Então, muitas vezes as pessoas que abrem a boca para falar que o agro desmata, nós temos problemas, mas nós não podemos virar as costas para o agro, porque se o agro reduzir a produção, pode ter certeza que se nós reduzir a produção em 30%, basicamente um terço da população mundial vai passar fome. Realmente. Já passa fome e vai passar mais fome. Então, é uma atividade que precisa de ser respeitada. Nós precisamos ser respeitados. E o profissional do agro, ele é a profissão do momento. Com certeza. E é a profissão do futuro. Eu lembro que eu formei em zootecnia, nós tínhamos uma dificuldade enorme. Ainda temos essa dificuldade enorme de ser reconhecido no mercado de trabalho. Tivemos que suar, nós vamos ter que suar mais ainda para mostrar a importância de um zootecnista dentro de uma propriedade rural. E assim, e além disso, quando as mulheres estão inseridas nesse meio, enfrentam ainda mais dificuldade por conta do machismo. Querendo ou não, é um setor que, de certa forma, é machista, né? Mas tem mulheres que estão realmente entrando com força, né? Estão sendo respeitadas cada vez mais. Você vê aí a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma mulher, né? Ou seja, realmente tem os seus problemas, né? Que realmente precisam, né, ser ajustados, eliminados, mas se a gente colocar na balança, tem muito mais parte positiva do que negativa. Só que muitas vezes, né, através de pessoas que não conhecem o que é o agro, acaba pegando a negativa e generalizando. E cabe a gente, né, vocês alunos, profissionais do agro, realmente difundir a parte boa, fazer o marketing, né? Valorizando os bons profissionais, seja lá os sessionistas, os técnicos, né? Os zootecnistas, agrônomos, médicos, todos os profissionais do agro, né? Realmente valorizar. E essa valorização tem que partir também lá da dona de casa, né? De quem está consumindo alimento. Quando a gente vai ao mercado, a gente vê uma fruta lá linda, bonita, a gente vê carnes, de vários tipos de cortes, disponibilidade de alimento, o mesmo alimento ao longo dos anos. Isso é fruto de pesquisa, né? Você vê a Embrapa, instituições de ensino e de pesquisa, várias universidades. Isso é fruto de investimento. Realmente, o agro é o que alimenta, é o que faz com que o Brasil ainda continue andando. A nossa profissão, né, Carlos, ciências agrárias como um todo, ela é excepcional. E como todas as outras profissões, ela é indispensável para o crescimento do planeta, né? Então, não só do Brasil. Nós, como um país com fortes raízes agro, né, nós temos essa obrigação de alimentar o mundo. E quem escolhe as ciências agrárias para trabalhar, a gente sabe que tem campo para todo mundo. Tem campo para todas as profissões, desde a faxineira até o alto escalão, até os CEOs aí que têm investido no ramo agro. Então tem emprego para todo mundo.
Agora, o que resta para nós é nos capacitarmos para sermos merecedores das vagas que estamos procurando, né? Então, é um mercado extremamente competitivo, cada vez fica mais, né? Graças a Deus, porque isso seleciona pessoas Sarrafo vai aumentando que cada vez querem mais. fazer a diferença, né? Então, isso é muito importante, essa competitividade sadia, né? E quem vem fazer agronomia aqui no Tocantins, aqui no Unitepac, vai se deparar aí com o mundo da pecuária, agora vem vindo muito forte o mundo da agricultura, e se tiver a chance de ter aula conosco, né, vai entender um pouco mais de piscicultura, que você, Carlos, toca muito bem. Eu, que falo um pouco de bovinocultura, estou aprendendo aí ao longo da minha vida de formado, né? Então, é um ramo que tem tudo para crescer. Araguaína, a região Matopiba é pujante, tem tudo para desenvolver, né? Tem desenvolvido de forma muito forte e precisa de profissionais qualificados para poderem trabalhar, né, com coragem para fazer isso. Vou usar aqui, parafrasear o meu professor, né, que falava o seguinte: hoje a população está com síndrome de Bill Gates. Os alunos que têm trabalhado no agro querem desenvolver um aplicativo, né, para poder resolver os problemas, mas não quer gastar o salário da botina. E a gente sabe que só a tecnologia por si só não resolve o problema. Ela é uma ferramenta excepcional, mas ir lá, estar lá e fazer acontecer, nem que seja de forma mais não tão técnica ou às vezes errando por falta de conhecimento, mas você fazer um erro calculado, ele é muito válido, porque ele te ajuda a crescer como profissional, a buscar sempre o acerto. Ninguém erra de propósito, todo mundo erra tentando acertar, né? Mas quando a gente consegue entender onde errou, consegue evoluir mais. E com a ciência agrária não é diferente. Tem que colocar a mão na massa, né? Você que é um exímio tocador de viola, tem como aprender a tocar viola sem fazer calo no dedo? Tem não, tem que botar para judiar. Tem que realmente colocar a mão na massa. Ô Átila, estamos chegando ao final aí do primeiro Agrocast. Que mensagem você deixaria aí para os nossos ouvintes, né? Eu só agradecer o convite, a princípio, né? Fico muito honrado em poder fazer parte da inauguração do podcast da agronomia, do Agrocast. E de mensagem, queria deixar para vocês aí a possibilidade de ser resiliente, né? O agro precisa de pessoas fortes, né? O mundo da extensão rural precisa de profissionais capacitados, comprometidos, né? E o produtor rural é o que mais precisa dessa mão de obra, né? Então, se tem de deixar como mensagem, estudem, busquem informação, foquem na pesquisa, foquem na extensão. O ensino é o tripé, né? O ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Porque nós temos o poder de mudar esse país, Carlos, né? E fazer um futuro melhor. E a nossa profissão, ela é importante por isso. E a figura do extensionista rural, que eu tenho muito orgulho de ser, né? E ainda presto, apesar de não estar mais no órgão oficial, mas estou de licença, desenvolvendo minhas pesquisas e extensão também, né? Só mudei a instituição, mas eu continuo fazendo o mesmo serviço, né? Então, nós temos tudo para fazer melhor, e todo dia você tem uma oportunidade de ser um profissional melhor, né? Então, levem consigo isso, né? A responsabilidade do agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é só da boca para fora, né? Nós temos que evoluir, e quem ganha é o produtor, nós como profissionais, mas principalmente o planeta agradece, né? Então, nós somos a profissão que tem a possibilidade de fazer diferente, de mudar a situação do país e do mundo.
né? Então, basta esse compromisso e isso começa lá do momento que você vai fazer a escolha lá no vestibular e escolhe ciências agrárias. Eu brinco que você pega um verme que não tem como mais se livrar dele, não. Tá? É fantástica, permite várias abrangências de várias regiões, de vários conhecimentos. E isso é muito bom, é muito gratificante poder fazer sempre o bom e o melhor que a gente conseguir fazer, né? Depois que você bebe dessa água, você não consegue mais parar de beber, né? O agro é tudo, né, cara? A gente tem que respeitar. Tem que respeitar, né? Eu vou usar outra frase desse, de um colega meu, que falava o seguinte: nós tínhamos um grupo lá na faculdade de pesquisa de solos, né? Então, a gente brincava assim, respeite os solos. Porque a gente trabalhava muito, ajudava muito a desenvolver pesquisa. Então, eu vou só adaptar a frase do meu amigo, mas ele fala assim, respeite o agro, né? Porque nós somos a força desse país, nós somos responsáveis, a locomotiva para fazer esse país caminhar. Bem, meus amigos, Átila, queria agradecer, foi um prazer assim inenarrável, acho que esse bate-papo, falar um pouquinho sobre extensão, caminhamos ali um pouquinho sobre pesquisa, sua experiência aí como docente, né? Realmente foi show de bola. Hoje surgiu até várias ideias para outros podcasts aí, falar um pouquinho sobre integração e tal, mas aguardem. E meus amigos, peço que vocês acessem, assistam, quem não pôde assistir esse podcast, o Agrocast, assista, curte, assina o canal aí e show de bola, bons estudos e o agro é tudo, o agro é pop. Agrocast. Falou, pessoal.